Gente, que temporada foi essa? Ai! Você começa de um jeito e termina de outro. Eu adoro quando as temporadas e as séries são dessa forma. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar da primeira parte da quarta temporada de Bridgerton. Gente! Não dá pra piorar, dá? É um mix de sentimento essa temporada que, se você não assistiu, já está disponível na Netflix, assista. Esse é um conselho que eu te dou. Mas antes da gente começar a falar sobre essa temporada e o porquê eu fiquei nesses altos e baixos, vai e volta, vai e volta, vai e volta, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada que eu for trazendo aqui, que sim, trarei review da segunda parte. Se tiver algum trailer antes de lançar a segunda parte, faremos análise nesse canal. Sim, faremos tudo bonitinho, tintim por tintim. Então, pra você não perder nada disso, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder mesmo. Eu estou avisando. Porque, olha, sério, começamos 2026, assim com respeito. E assim, eu espero que permaneça, tá bom? Bora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quero que comece pelo começo. Querido e gentil leitor. Quanto ao cavalheiro mais notório da temporada, Sr. Benedict Bridgerton, ele deve se curvar à maior de todas as forças, mas... Você também vai se casar? Só não conheceu a jovem certa ainda? Estou explorando caminhos mais aventurosos. Um libertino. Bridgerton, gente, é aquela série que a gente tava precisando. É aquela série que a gente tava precisando ano passado. Tava rolando muitas séries e filmes de terror psicológico, guerras, essas coisas assim. Muita coisa assim que deixa a gente à flor da pele, que remete ao nosso físico. E Bridgerton é aquela calmaria que a gente precisava. Calmaria que eu tava pensando, né, galera? É o que eu estava pensando. A série de romance que tá tomando conta dessa internet, e eu acho que dessa vez Dona Netflix está acertando. Então, por favor, Dona Netflix, um pedido de fã, sabe? Ó, já até cutuquei aqui a mesa, começou a tremer tudo aqui. É um pedidinho de fã. Não estraga, segue os livros, tem ali, ó, o guia ali pra você, na tua cara, não estraga. Continua seguindo os livros, porque pelo que eu tô sabendo, por mais que tenha trocado a ordem das histórias, ainda está funcionando. Então, por favor, Netflix e produtores de Bridgerton, por favor, continuem assim, porque tá deixando a gente, ó, com vontade de sempre estar esperando por essa série. Não vai fazer igual os outros que fizeram assim, não sei o quê, colocaram um final assim bem bosta, aí depois culpa não sei quem, culpa produtor, culpa, sei lá, estresse, culpa... Não, estresse eu até passo pano, porque eu sei bem como é que é isso. E outros adultos também, né? Deu até uma gaguejada aqui, mas eu sei muito bem como é que é isso. Gente, deixa os donos das histórias ajudarem, por favor. Estamos tendo um probleminha ali com House of the Dragon, mas isso daqui é história para outro vídeo. Vamos falar de Bridgerton. Desgraça! Netflix, segue. Você tá com o manual na mão. Segue. Você tá indo bem. É assim, é aquela história que a gente sabe que é de uma época lá de trás. A gente sabe que cada um tinha o seu papel. O homem ser o provedor da casa, fazer o que tem que fazer. Mas ali a gente tá vendo mais ali o lado da high society, né? Da sociedade perto da corte. Mas não importa, era do cara lá conseguir dinheiro pra família e tudo mais. Se você tivesse uma menina, era aquele perrengue, porque você tinha que fazer ela debutar, tinha que fazer ela pra casar, porque senão ela ia ser mal falada na sociedade, e isso era uma coisa que é quase que um crime, uma mulher ficar solteira, não ter filhos, e tá tudo assim nos conformes, a gente sabe sobre isso. Mesmo com todos esses poréns aí, se divertir, aproveitar a história. Continuou com esta qualidade, Bridgerton. Todas as temporadas continuou assim, que você ficava imerso na história, não só pela fotografia e o design, que é a coisa maravilhosa, eu achei lindo, era regencial, né, os tempos regenciais, a gente sabe que não é daquele jeito todo colorido, do jeito que tá lá, mas mesmo assim, tá bom, tá bonito, a fotografia da série é maravilhosa, eu gosto porque
é uma série que mistura cores fortes com cores claras, só que de uma forma mais saturada. Eu gosto de ter esse brilho nas cores, das coisas estarem assim muito fortes e um pouquinho daquele exagero. Eu gosto. Juntou duas coisinhas ali que eu gosto bastante, né? História de época, mas esse estilo mais saturado, com cores bem vivas. Então, tipo, fez aquela misturinha, agradou Natalinha. A gente fica imerso na história. E também com aquele negócio que instiga a nossa curiosidade do que vai acontecer com os personagens, mesmo os casais secundários, os personagens secundários. Tem aquele negocinho que tá indo conforme o figurino ali, ó, tá indo certinho, tá atraindo a gente, tá prendendo a nossa atenção. As questões da mãe, né, da Lady Bridgerton, que sempre esteve ali a favor dos filhos, em casar os filhos depois que o marido morreu, né, por mais que ela se tornou uma viúva, continuou sendo muito respeitada, porque também a mulher teve caralho de filho também, né? Muitos homens que também torna ela uma mulher valiosa, que naquela época uma mulher que tinha vários homens era uma mulher valiosa. Então a mulher teve muitos homens, muitas meninas, ela tava ali, ó, no seu auge. Mas mesmo assim, tendo todo aquele título, todo aquele auge, ela se sentia sozinha, ela queria reviver, sentir novamente o que é o amor. Por mais que ela tenha se casado por amor com o Sr. Bridgerton. Fala o nome dele? Eu não lembro se fala o nome do cara. Foi uma abelha. Abelha? Hoje foi uma abelha. Edmund. Edmund, calma. Tenta respirar. Não. Não, por favor, não. Não me deixe. Mas assim, ela tem lá o título dela e ela é muito respeitada, mas por mais que esses serviços que ela precisa prestar com a sociedade, com os filhos dela, ela sente falta de ser amada, ser tocada, ser cortejada. Ela só ficava ali em prol dos filhos, né? Tenho que casar meu filho, tenho que casar minhas filhas, as minhas filhas têm que debutar, as minhas filhas têm que arranjar marido logo, senão se ficar pra titia vai ser horrível, por mais que nossa querida Heloise tá dificultando ali o trabalho dela, ela tá cumprindo o papel dela com êxito. E mesmo assim, ela queria ser lembrada, ela queria voltar à vida. E eu achei maravilhoso esse arco ali da nossa Lady Bridgerton. Realmente é como se fosse um trabalho real da mãe. Eu tenho que encaminhar meus filhos e depois que tá tudo certo ali, que eu posso descansar, que meu trabalho acaba. O trabalho acaba, né? Assim, né? E aí depois acaba tendo que ajudar a cuidar de neto, ajudar não sei o quê. Bom, pelo menos naquela época, né? Que as mulheres tinham uma certa dependência ainda da família, porque descobriam muitas coisas da vida depois do casamento. Então até elas se encaminharem bem ali, a mãe ainda tava lá em cima ali, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer tal coisa pro seu marido, não sei o que, Ter esse arco que ela precisa ficar viva novamente, se sentir viva, se sentir útil novamente, por mais que ela tava sendo mais útil do que qualquer pessoa ali, ela sentia essa falta de viver o amor. Esse arco que está construindo lá, e aí a questão dela mexer, dar um chá, né? Preparar aquele chá. Eu entendi a referência. Eu achei muito legal. Também tem o arco da Francesca, tá bem ali em foco também, com relação a o que eu falei agora há pouco, que a mãe tava ainda precisando acompanhar, e ficava pedindo conselhos, tanto pra Penélope, a mãe, tudo, porque realmente a mulher só descobria certas coisas da vida depois do casamento. E ela descobria ali assim, ó, pá, vamos lá, tá na hora do game, não tinha treinamento, vai, é agora. E nem sempre, né, o cara era cortês, né, nem sempre o cara era delicado, era gentil. Ali a galera tá tendo uma certa sorte, né? Com certeza naquela época as mulheres não tinham tanta sorte assim. Pode ter certeza. Algumas tinham, outras, mas eu tenho certeza que a maioria não. Sou uma donzela, estou indefesa, mas eu saio dessa. Tenha um bom dia. E vamos para o nosso casal principal, gente, que, ó... Jesus amado, você está num conto de fadas. Meninas sonhando com contos de fadas. Esse casal, essa temporada de Sr. Benedict Bridgerton... Famoso libertino. Como se atreve? Eu sou um amante do prazer, um espírito livre, um homem liberto das convenções. Um libertino. E Sophie. Podia ser melhor. Mas podia ser pior.
Qual o problema com a máscara que você já fez? Gente, descobri. Ela não é irmã das meninas. Irmã postiça. É bem aquele estilo do conto da Cinderela. Seria a nova Cinderela da era regencial. A gente sabe, né, que o pai da Sophie teve um caso, não sei se é extraconjugal ou se, sei lá, depois que a mãe morreu, não era oficial porque os dois não eram casados, né? Mas o pai da Sophie teve ela fora do casamento. E ela virou uma tutelada. E o que ele fala ali quando eles falam assim, ela é minha tutelada? Ela é uma bastarda, porque não foi gerada no casamento, mas mesmo assim, ele garantiu que ela tivesse todas as regalias e todos os benefícios de uma nobre. Porque o cara amava ela e tudo mais, e mesmo assim o cara precisava casar, e entre outros, acabou casando com uma viúva, que pelo que eu vi, ela enterrou 2 ali, né? Né, senhorita 3. Pelo que eu vi, ela enterrou alguns ali antes de se casar de novo. Ela já tinha as meninas, então virou realmente o perfeito conto da nova Cinderela ali. E aí, depois do falecimento do pai, ela transformou a menina numa empregada, porque ela disse que não ia dar as regalias que o pai dela dava pra ela, que ele não colocou ela no testamento, e ela ia ter que servir a família porque ela ia cuidar dela. Nossa, cuidando daquele jeito, vixi. Não precisava de inimigo, né? Podia ter me posto na rua assim que papai morreu. Não chame assim. Você foi o erro dele. Talvez esteja certa. Eu devia tê-la colocado na rua. Calma. Se todo mundo cuidar daquela forma... Uxi. E aí ela cuidou da Sophie dessa forma, transformando ela numa empregada. E se ela quisesse ter um teto e comida, ela precisaria trabalhar na casa. Então, praticamente, ela fazia o serviço de 30 empregados, a Sophie fazia sozinha. Claro que tinha outros empregados que ajudavam, né, pra fechar aquele ciclo da nova Cinderela. Mas teve um momento que não deu muito certo, né? Não foi aquele contos de fadas de verdade. Porque depois que ela foi pro baile, conheceu Benedict Bridgerton, que é um libertino, um espírito livre. Um artista da família que não queria se casar. Ele quer viver tudo que pode se viver numa vida, sentir todas as sensações possíveis. Imagina só. É uma coisa que... tinha que ter cuidado, mas eu fico imaginando muitas coisas com essa vida libertina da época. Aff, Maria. Se hoje eu fico com medo por certas coisas, gerar herdeiros seria o menor dos problemas, mas outras coisas, cara, imagina naquela época. Misericórdia. Quantas pessoas deveriam descer pra melhor por causa disso. E até mesmo dentro da alta sociedade, né? Porque a gente sabia que as mulheres não passavam pelas portas, né? Porque o tanto que os caras traíam elas, e também tinha aquele caso que o nobre tinha uma amante ali, né? Quando vou ter chifres? Não vai demorar, se você for parecido comigo. Quase que uma amante particular, que ele sustentava, que ele dava tudo do bom e do melhor, uma casa, comida, o dinheiro que ela precisava só pra atender eles. Aquele nobre. Quase que aquele esquema lá das geishas, né? Que é o... Como que é? Odana. É, o Daná, elas falam, né, que é o cara que cuida dela, é só ela, mas não é oficial, é só amante. Então imagina só o auê que era. Mas, fazer a parte da época, a gente não pode falar muito e também não pode voltar no passado pra consertar essa pataquada. Hoje em dia, graças a Deus, é tudo diferente e a gente tem voz pra chegar e falar não aceito e vá a merda, pra não falar outra coisa. Olha a língua. Ele viu, né, o Benedict vivia nessa vida libertina. Ele viu o amigo dele ficando feliz porque ele tinha uma amante, ele poderia viver esse amor com a amante, que o amigo dele não gostava da esposa, mas amava a amante, e ele encontrou uma forma de ter ela perto. E aí a gente vê o romance dos dois. Pelo milagre divino, senhora Violet Bridgerton, nossa Lady Bridgerton, ela ensinou bem os filhos que deve respeitar as mulheres, não importa a posição social que elas tinham, eles tinham que respeitar. E aí aquele momento depois do baile que ele encontra a Sophie, ele fica procurando a dama prateada do baile, que no caso é a Sophie, mas como ele chega lá no momento, pega a luva, a mãe descobre, né, que fala, esse bordado é da família tal, eu sei disso porque ele sempre tem essa
essa característica, foi lá, ele viu, ele ficou fissurado, ele pegou, tirou meio que uma memória fotográfica aqui da região onde que não aparecia, porque ela estava de máscara. Ele conseguiu reconhecer, conseguiu não, né? Mas ele ia reconhecendo pela essa região mesmo aqui, né? Na parte da boca. Na temporada, claro. Mas sinto falta do ar fresco por aqui. Pra ver se era a mulher que ele estava procurando, mas nesse meio tempo ele acaba conhecendo a Sophie de verdade. A Sophie sabe toda a verdade, claro, né? Porque ela que fica com segredinhos. Quando chega lá no momento depois que ela é mandada embora da casa dela, porque a dona da casa descobre que ela usou os sapatos, ela foi insolente, vamos assim dizer, mas na minha opinião não foi nada insolente, ela falou o que aquela mulher merecia, só que naquela época uma bastarda não tinha muita voz, então o que ela pôde fazer, né, é ir embora. Eu gostei da questão que teve uma das filhas que tinha um certo apelo afetivo, né, ela gostava da Sophie. Não abre isso agora. Não vale muito, mas talvez dê pra vender. Adeus, Sophie. Não se esqueça da sua posição. Mesmo tomando aquelas broncas de tipo, trata a Sophie como uma empregada, foda-se ela. Olha a língua. E assim vai. Ela, sim, se importava e gostava mesmo da Sophie. E a outra irmã cagava e andava, né? Sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter uma. Não se esqueça da sua posição. E aí, ela até tenta ajudar a menina, mas descobre que tem certas coisas do vestuário delas que é falso, né? E não é de verdade ali, não é uma joia de verdade, pra vocês verem que até na época regencial a mulherada usava coisa falsificada. Então você que fica parcelando até 500 vezes, quase 3 anos no cartão de crédito, por causa de um telefone, por causa de não sei o que, naquela época regencial, onde que o vestuário e o investimento era tudo, as pessoas usavam coisas falsificadas. Então vamos dizer que nem sempre é aquele real 100%. É oco. Diamantes são pesados. Isso não é joia, é imitação. Tem certeza? Só da realeza, lá do castelo, que a gente sabia que era real, verdadeiro, original, pedras mesmo, joias preciosas, porque é a coroa, né? Se fosse uma coisa falsificada, cabeças iriam rolar. Ou será que não? Ela descobre que, assim, a mulher tem, mas não tem muito. Ou então ela tem, preferiu comprar o falsificado, vamos dizer, a réplica AA, mas pra manter as riquezas, porque depois ela começa a fazer aquela guerra dos empregados, né? Porque depois que a Sophie vai embora, ela perde uma super empregada e tem que contratar 30 mil empregados. E aí também entra naquela questão lá do pessoal da mãe da Penélope com a criada dela, que é um negócio ali que ela fala, não, você é da família, e aí depois, quando ela pede um aumento, ela falou assim, a gente não consegue dar um aumento, mas eu consigo comprar um vestido pra mim, e tá aqui um dos meus vestidos velhos pra eu mostrar o meu apreço por você. Bem assim, fela da... Olha a língua. Agora não fala outra coisa. Seus vestidos velhos, senhora. De apenas 2 temporadas atrás, você será a estrela entre seus pares quando estiver de folga fazendo... E aí teve essa guerra ali dos empregados, mas voltando ao casal principal, eu gostei daquela química, os dois realmente têm a química que mostra nos Bridgerton, tem os momentos, né? Mas pro final eu acredito que terá mais momentos assim, calientes nessa segunda parte, porque nessa primeira parte ficou mais voltada nesse mistério dele tentar descobrir quem é a Dama Prateada. E aí, nesse momento que ele tá procurando, ele tem aquele envolvimento com a Sophie, depois que o Benedict salva ela e a amiga, né, de serem abusadas, e ele acaba se ferindo, a Sophie cuida dele, eles passam aquela semana no chalé, que é uma mansão veraneia do que um chalé, ele acaba se apaixonando por ela, e aí ele fica naquele conflito, vou atrás da Dama Prateada, ou eu fico com a Sophie, é aquela pessoa que eu sinto aquela química, que eu sinto aquela paixão que me faz eu arder, faz de tudo, e aí fica naquele conflito, mas ele acaba se deixando levar pelo amor, e foi aquele momento, aquela cena que só faltava a gente gritar, seu marginal, desgraçado! Sua mãe não te ensinou isso. Bela do fazer igual
um xingamento que eu aprendi aqui na internet. Praga do Egito que nem Deus quis jogar. Que ele fala, Sophie, seja minha amante. Gente, o que eu gritei, eu estava ali toda envolvida naquele conto de fadas, toda feliz, toda contente, mas quando ele me solta esse negócio, eu falo, ódio! Filha de uma... Olha a língua. A minha vontade era de enforcar ele, de chegar... Calma. Realmente, era regencial. Não é o conto de fadas que eu tava assistindo, que eu tava pensando que eu tava assistindo. Eu tava colocando ali o castelinho Disney na minha cabeça, e aí do nada eu tomo esse soco na cara de tipo, filha, bota o pé no chão, volta à vida real. É uma série, mas ainda assim tem as coisas fiéis à era regencial, a 1800. Ele me solta um negócio desse. E é o final da primeira parte, né? Enquanto a mamãe lá tá dando chá. Eu entendi a referência. E tá conseguindo, que eu fiquei muito feliz por ela tá se dando bem. A Sophie toma esse gol contra. Que eu fiquei... É literalmente uma montanha russa. Eu tava lá em cima no ápice, tudo, toda feliz. Quando solta essa frase... Fui de 100 a 0 no exato instante. Fiquei com muita raiva desse momento. Eu falei, não acredito, filha de uma égua. Eu falava, não, filha do seu... Eu ficava com muita raiva. Ia falar, não, se eu tivesse num momento em si, na minha cabeça, em si, agora eu ia falar, não, some da minha frente. Vai pro quinto dos infernos. Mas aí depois a gente lembra tudo o que o Benedict viveu e viu. A gente não pode se esquecer do amigo dele, né? Que foi um exemplo ali. A gente não pode se esquecer de todos os exemplos masculinos que ele teve. O próprio irmão mais velho também. Se vocês não lembram, na temporada dele, ele tinha uma amante. Aí depois, quando ele começou a se apaixonar realmente pra Katani, né? Ali, ele acaba meio que soltando ela, né? Tem uma hora que ele fica em conflito. Minha amante ou ela, minha amante ou ela. Eu fico naquele ódio. Ele fica em conflito. Só que a mulher chega e fala, não, eu não vou ficar nesse triângulo amoroso, porque eu não mereço isso, e acaba encontrando um outro cara que vai sustentar ela, vai dar a vida que ela merece. E aí abriu as portas totalmente pra ele desistir e acabar se casando. Pelo que eu vi, ela decidiu por ele, né? Tipo, ó, filho, vá casar com a sua nobre, dane-se, eu vou viver minha vida. Adeus. Ele teve esse exemplo do irmão do Anthony, e aí teve o exemplo do amigo dele, né? Que uma forma que ele conseguiu, que o amigo dele tava super feliz, né, contando pra ele que ele conseguiu deixar o amor da vida dele perto dele, mesmo ele estando casado, ter ela como amante. Demorei pra entender. Demorei. A gente sabe que o negócio vai dar uma reviravolta ali, né? Vai dar uma convertida, porque ele vai saber quem é a Sophie. E aí eu quero ver a cara de tacho que ele vai fazer depois que ele descobre que ela é a Dama de Prata e ele pediu pra ela ser amante dele. Mas também vai ter muitos conflitos aí nessa segunda parte, porque ela é uma criada. E até mesmo uma bastarda. Mas essa questão da tutelada, eu acho que pode ter um peso a mais. Porque possa ser uma criança fora do casamento. Eu acho que ninguém sabe, porque até mesmo a madrasta da Sophie não sabia até o cara falar. E quem é essa garotinha linda? Essa é Sophie Beck, minha tutelada. Então vamos dizer que a alta sociedade também não sabia, né, da questão da Sophie. Vamos dizer que ele adotou a menina ali e transformou ela numa nobre. Por mais que não seja muito bem visto, era respeitado. Se um nobre pegasse uma pessoa e falasse, não, ele vai ser o meu tutelado, vai ser meu adotado, as pessoas respeitavam. Não iriam querer, assim, um par muito importante, mas respeitavam. Então vão descobrir isso, essa parte, vão acabar respeitando ela. Vai ter aqueles conflitos que a gente sabe que vai ter aquelas encrencas, vai ter um monte de coisa, até mesmo porque a Sophie tá trabalhando lá na casa dos Bridgerton, ela vai querer sair provavelmente depois desse soco na cara que ela tomou, mas vai ter uma reviravolta ali e eu tô realmente muito curiosa pra saber o que vai acontecer com relação a Sophie e o Benedict. Foi interessante, tá sendo interessante que esse conto da nova Cinderela, né, um conto de fadas, que eu fico falando nova Cinderela, mas realmente, é um conto da Cinderela que meio que saiu um pouco do avesso. O príncipe casa com a Cinderela, sem mais nem menos, é ela que eu quero e acabou. Benedict, não, eu vou precisar casar com uma nobre, mas
eu gosto de você, eu amo você, eu quero você por perto, então seja minha amante. Porque eu vi o meu amigo feliz, eu vi o meu irmão fazendo isso, todos os homens da sociedade fazem isso. Esses são meus exemplos. Foi exatamente, ele fez o que aprendeu. E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história no dia 26 de fevereiro, que tá aí. Estamos em fevereiro, pra gente descobrir a conclusão. Quem já leu os livros sabe qual é a conclusão. Eu não li, então eu vou saber a conclusão através da série. E aí, o que vocês acharam dessa temporada? Comenta aí que eu quero saber. Fala tudo, qual foi e o sentimento de vocês assistindo a 4ª temporada de Bridgerton. Realmente, essa primeira parte, né? Porque a temporada não acabou e tem muito ainda do que acontecer. E eu estarei assistindo com os olhinhos bem abertos, com esse meu sentimento bem putiane que eu estou com relação ao Sr. Benedict Bridgerton. Mas depois eu entendi. Por causa da questão da sociedade ali e os exemplos que ele teve. Então, gente, sejam bons exemplos para os seus filhos ou para quem está ao seu redor. Para que não tome decisões idiotas como uma dessas aí. Porque hoje em dia, você faz uma coisa dessa, rapaz, você nunca mais vê essa mulher na tua vida. A não ser que ela seja uma trouxa. Caso contrário, se ela tiver dignidade, ela vai chegar e falar assim, vá pro quinto dos infernos. Então é isso, gente. Esse foi meu review da primeira parte de Bridgerton, né, a 4ª temporada. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você já assistiu, ou se você não assistiu, ou se vai assistir depois desse vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, que isso me ajuda bastante esse canal a crescer, a chegar em mais pessoas que também curtem filmes e séries e cultura pop, que é o que a gente tá falando aqui. Eu sei que a gente tá começando bastante com séries nesse começo de ano, mas terão filmes vindo por aí, então se você não quer perder, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada, que terão reviews de filmes. Voltaremos com os reviews de filmes que eu tô assistindo. Calma, que eu estou assistindo de pouquinho em pouquinho e daqui a pouco vão saindo os filmes. E também tem um monte de filme legal pra sair este ano que terão review aqui no canal. Então, se você não quer perder os meus reviews todos malucos, já se inscreva e ativa as notificações pra você não perder nada do que eu estou trazendo aqui neste canal. E se você quiser saber quando que eu vou postar e que eu ajudo também vocês, né, a lembrarem, ó, hoje tem vídeo novo e também bater um papinho comigo assim mais pertinho, face to face, não tão face to face, face to a digital, me siga nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, facinho, é só escrever isso que vai aparecer meu rostinho lá. Então é isso, gente, muito obrigado pelo acesso, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Ai, gente, quero ser sua amante, meu amante.